O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, alunos do terceiro ano! Eu sou a professora Andréa e a nossa aula hoje é de língua portuguesa. E nós vamos continuar a conversar sobre fábulas. Vamos lá? Antes de iniciarmos a aula, gostaria de fazer alguns combinados com vocês. Peguem seu caderno e o lápis para fazer as anotações. Escolha um lugar tranquilo para assistir à aula. E no final, faça a atividade proposta pela professora. Depois vocês podem mostrar na escola para os amigos ou mandar uma foto no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Vamos lá? Vamos retomar um pouquinho o que nós aprendemos na aula anterior. Aprendemos o que são fábulas. São narrativas escritas em prosa ou verso que apresentam animais como personagens, marcada pela presença de uma moral. E que os principais autores das fábulas são Esopo e Jean de La Fontaine. O que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender o que é moral, conversar um pouquinho sobre moral, refletir sobre a moral da fábula O Leão e o Ratinho e comparar a fábula com um fato da vida real. Vamos lá? Vamos conversar sobre moral? O que é moral? A moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Nós não vivemos sozinhos no mundo, então nós precisamos de regra, todo mundo precisa de regra, do que é certo, do que é errado, para a gente poder viver bem. Então, geralmente, as fábulas trazem uma moral explícita no final da história. Qual é a função delas? É trazer um ensinamento, uma lição para a gente. Olha, vejam aí um relato da Sofia, de 5 anos. Ela disse assim, eu sempre fico de castigo porque faço besteira, coisa errada. Uma vez eu joguei um elástico de cabelo na bochecha da minha irmã. Eu também falo palavrão, falo cocô. Será que a Sofia está fazendo a coisa certa? Pensem aí. Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de moral que as fábulas trazem. A primeira é da raposa e as uvas. Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. A outra é do galo e a pérola. Às vezes, o que é precioso para um não tem valor para o outro. Eu vou contar para vocês agora a fábula do leão e do ratinho. Prestem bastante atenção, que depois eu vou fazer algumas perguntas. Tudo bem? O leão e o ratinho. Essa fábula foi escrita por Esopo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso nas redes de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Qual é a moral? Uma boa ação ganha outra. E aí, pessoal, podemos encontrar uma boa ação na história? Vamos lá? Vamos retomar a história. Encontramos uma boa ação do leão. Quando? Quando ele prende o ratinho embaixo da pata. E após o ratinho implorar, o leão desistiu de esmagá-lo. Olha só. Desistiu de esmagá-lo. Temos outra boa ação na história? Sim, a do ratinho. Após o leão soltá-lo, ele foi preso na rede dos caçadores.
E o ratinho ouviu os urros de raiva do leão e apareceu e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Olha aqui a boa ação do ratinho. Então, a boa ação que o leão realizou para o ratinho voltou para o leão em forma de outra boa ação, porque o ratinho salvou o leão das redes dos caçadores. Vocês concordam então com a moral? Qual é a moral mesmo? Que uma boa ação ganha outra? Com certeza, né? Será que notamos situações parecidas com essa da fábula do leão e do ratinho acontecendo na vida real? Vamos observar o título dessa matéria aqui que saiu no jornal. Garoto devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha bolsa de estudos. Um colégio particular de Brasília premiou Lucas Yuris Bezerra, de 16 anos, por sua honestidade. Mesmo com os pais desempregados, o menino procurou o dono e devolveu uma carteira com R$ 1.600 que ele achou no lixo. Agora ele e a sua irmã, de 14 anos, terão uma bolsa de estudos integral no ensino médio da escola. Vocês conseguem identificar a ação do jovem que encontrou a carteira, se ela é parecida com a ação do leão ou do ratinho? O que aconteceu aqui? Esse garoto encontrou o dinheiro no lixo e ele procurou o dono desse dinheiro. E mesmo com os pais desempregados, uma situação difícil, ele devolveu a carteira com o dinheiro e, por consequência, ele recebeu uma outra boa ação, que é a de ganhar uma bolsa de estudos. Aliás, ele e a irmã, em uma escola integral do ensino médio na escola. Então, olha só que legal, gente. Fazer o que é certo, o que é correto, é responsabilidade de todos. Mas nós aprendemos que em algumas situações nós somos até recompensados por isso. E que bom, né? Então fica isso como uma lição para vocês hoje. Pensar sobre o assunto, tá bom? E chegamos na proposta de atividade de hoje. Você ou alguém da sua família já vivenciou uma situação parecida? Já aconteceu aí com vocês ou um familiar de vocês realizarem uma boa ação para alguém e isso voltar para vocês em forma de outra boa ação? Ou então realizaram uma boa ação, porque, como eu disse, é nossa responsabilidade fazer as coisas certas? Se aconteceu isso, escreva no seu caderno, conte para a gente, leve na escola se você estiver frequentando as aulas, conte para a sua professora, conte para os seus amigos, ou então você pode gravar um áudio no WhatsApp do grupo da escola e contar lá como aconteceu tudo isso. Tudo bem? Vamos lá? Aguardo a atividade de vocês, hein? Tenham uma boa semana de estudo, espero que tenham gostado da aula e até mais! Olá, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba. Hoje estou aqui para uma aula de matemática para os alunos dos 4º anos. E o tema da nossa aula de hoje é sequência de figuras e números. Vamos lá? Antes da gente começar, o professor queria mostrar para vocês algumas sequências de figuras para depois a gente ir para os números, tá? Por quê? Para o professor poder relembrar com vocês quais os padrões de cada sequência, né? Qual a regra de formação de cada uma, tá bom? Então vamos lá, sequência de figuras. Quando construímos uma sequência, alguns fatores devem ser levados em consideração. Veja as imagens abaixo e reflita. De que forma elas se organizaram? Como os padrões foram construídos? Então aqui, crianças, a gente tem duas sequências. Uma sequência de tampinhas e uma sequência de lápis, tá?
Notem que na sequência de cima, que é a de tampinhas, vai mudando as cores, né? Uma vermelha, uma cinza, uma vermelha, uma cinza e assim por diante. Já na sequência de baixo, a cor do lápis não muda, mas o que muda? O tamanho. Então é um lápis grande, um lápis pequeno, um lápis grande, um lápis pequeno e assim por diante, tá? Então, qual a diferença? Qual é o padrão de diferença de uma da outra? A de cima muda a cor, a de baixo muda o tamanho, tá? Se a gente fosse tentar descobrir qual fosse a próxima tampinha, por exemplo, a gente saberia que depois da última vermelha veria a tampinha cinza, né? E a de baixo, se a gente fosse descobrir qual era o lápis que vem depois do lápis pequeno, vem o lápis grande, tá bom? Então vamos para o próximo. Agora o professor trouxe um problema para a gente conversar um pouquinho. Mariana, Carolina e Daniel estavam guardando os ábacos da turma. Enquanto colocavam as peças no ábaco, perceberam que as bolinhas que pegaram possuíam as mesmas cores, porém estavam dispostas de diferentes maneiras. A forma como cada bolinha estava em cada ábaco formou uma sequência. Em cada sequência há uma bolinha diferente, que chamaremos de intruso. Encontre o intruso, justifique por que é um intruso e adapte para que a sequência faça sentido. Ah, professor, eu não sei o que é ábaco. Então, o professor trouxe para vocês relembrarem o que é o ábaco, tá? O ábaco é esse material aqui que os professores usam para ensinar as crianças o valor posicional dos números, né? No caso aí a gente tem o 3.246, né? Mas assim, eu trouxe para vocês verem o que é esse material, né? Esse é um material que tem esses espetinhos aí, né? Que a gente chama de haste, né? E coloca as argolinhas e as bolinhas em cima, tá bom? Então vamos lá para o problema. Então a gente tem aqui, ó, a sequência que cada um encontrou, né? Que a sequência que a Carolina encontrou, a sequência que a Mariana encontrou e que o Daniel encontrou em cada ábaco, tá? Então vamos olhar primeiro para a sequência da Carolina, né? Se a gente olhar a sequência que a Carolina encontrou, a gente tem uma bolinha laranja, uma vermelha em cima, uma laranja embaixo, uma laranja em cima, uma vermelha embaixo. Até aqui está repetindo as cores, está seguindo uma sequência. E agora, ó, apareceu uma bolinha verde. Essa bolinha faz parte da nossa sequência? Não, essa é a bolinha que é o intruso, né? Ela não faz parte da nossa sequência. Para que a gente possa considerar que ela seja uma sequência correta, que bolinha que a gente precisa pôr no lugar dessa verde? Se você falou a vermelha, tá certo. É a vermelha mesmo, ok? Agora vamos olhar a sequência que a Mariana encontrou. A sequência que a Mariana encontrou tem duas bolinhas vermelhas e uma laranja. Duas vermelhas, uma laranja e assim por diante. Então, a quantidade está seguindo uma sequência e as cores também estão seguindo uma sequência. Mas quem está aparecendo aí de novo? O intruso, né? Essa bolinha verde, ela não faz parte da nossa sequência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai trocar ela. A gente tem que tirar ela, né? Ela não faz parte da nossa sequência, tá bom? Agora tá certinho. Vamos olhar agora a sequência do Daniel. A sequência do Daniel, as quantidades estão iguais, tá? Perfeitinho. Agora vamos olhar as cores. Tem 3 vermelhas, uma vermelha no meio, 2 laranjas. Depois 3 vermelhas, 2 laranjas, uma em cima e embaixo e a vermelha no meio. E agora apareceu a verde de novo, né? Essa verde, ela é a intrusa, ela não faz parte da nossa sequência. Será que a gente vai tirar essa bolinha ou a gente vai substituir? A gente vai trocar, né? Então vamos lá. A gente vai colocar a bolinha vermelha no lugar. Tudo bem. Vamos agora para outro problema. Joana foi separar as frutas de sua avó para preparar uma deliciosa salada de frutas.
Seguindo uma receita da família, ela adicionou cada uma a partir de um padrão. Quantos e quais são os elementos ausentes na sequência organizada por Joana? Então, aí agora a gente tem uma sequência de frutas, né? Vamos analisar ela com o professor? A primeira fruta que faz parte dessa sequência é a uva. Depois, 2 peras, laranja, cereja, laranja e maçã, né? Se a gente for olhar para a sequência de cima e comparar com a sequência de baixo, tá faltando fruta aí na nossa sequência, né? Vamos ajudar a Joana a encontrar qual fruta que está faltando? Então vamos lá. Se a gente olhar, ó, depois da pera, quem sempre vem depois da pera? E olha só qual a fruta que tem em cima, né? Então, embaixo da pera e depois da pera vem a pera de novo. Tudo bem. E lá no final tá faltando uma fruta também. Depois da laranja, quem sempre vem depois da laranja? Depois da laranja vem a maçã. Muito bem. Tranquilo, né? Vamos complicar um pouquinho agora. Agora nós vamos para as figuras geométricas, tá bom? Vocês lembram o nome dessas figuras? Então, primeiro a gente tem um paralelogramo azul, um retângulo laranja, um triângulo verde, um círculo azul. Olha, agora vai começar a repetir de novo. Olha lá, paralelogramo azul, retângulo laranja, aí vai para a linha de baixo, daí tem o triângulo verde e assim por diante. Então, a gente está percebendo que a sequência que a gente está olhando está repetindo a partir do círculo azul, não é verdade? Então, ele vai seguindo esse padrão. Observe as figuras geométricas acima. Letra A. Desenhe as próximas figuras no quadro. Então, vamos olhar aqui, ó. Tá faltando essas duas figuras da coluna nesse quadro, né? Então, quem que vem depois do retângulo laranja? Ó, vamos olhar aqui, ó. Depois do retângulo laranja vem quem? O triângulo verde, né? Então, ó, depois desse retângulo laranja também, ó, vem o triângulo verde. Então, a gente sabe que aqui vai vir o triângulo verde, tá? Agora, a gente vai ter que descobrir qual a figura que vem depois do triângulo verde, não é? Então, olha só aqui. Depois do triângulo verde, quem aparece? O círculo azul, né? Aqui também, ó, o círculo azul. Então, a gente sabe que depois do triângulo verde vai vir o círculo azul, tá? Agora, vamos olhar para a letra B. Qual será o 15º elemento dessa sequência? Para a gente poder descobrir quem é o 15º elemento, a gente vai ter que contar. Então, vamos lá contar com o professor, vai. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Se fosse continuar essa sequência na linha de baixo, a gente ia ter, ó, o 12º aqui, o 13º, 14º, 15º. Então, a gente sabe que o 15º elemento está embaixo do paralelogramo azul, né? E quem sempre vem embaixo do paralelogramo azul? Olha só aqui, ó. É o triângulo verde. O triângulo verde é o 15º elemento da nossa sequência. Tá bom? Então, vamos para o próximo agora. Complete as cartelas coloridas de cada sequência com os números que estão faltando. Então, agora a gente vai começar a analisar agora as sequências de números, tá? Então, vamos olhar. A nossa sequência, ela começa no 25 e vai até o 40 e está faltando 2 números, né? Então, vamos pensar, ó. Essa sequência, ela é crescente? Ela é crescente, né? Porque ela começa de um número menor e vai até um número maior. Tá? Então, a gente sabe que vai ser somado um número, tá? Então, o padrão dela é a soma. Agora, vamos tentar descobrir quanto que vai somar. Do 25 para o 30, quanto que somou? Somou 5, né?
Agora vamos olhar para o outro. Do 30 para o 35, somou 5. Do 35 para o 40, também vai somar 5. E agora, será que do 40, o próximo número depois do 40, vai somar 5? Sim, se ela é uma sequência, ela tem que seguir o padrão. E o padrão dela é mais 5. Então, eu vou somar 40 mais 5, vai dar igual a 45, tá? Depois do 45, nós vamos somar de novo 5, porque é o padrão da sequência. É a regra de formação dela. Então, 45 mais 5 vai dar 50. Vamos para o próximo agora. Essa sequência também é uma sequência crescente, né? Se a gente olhar lá, o primeiro número é o 13, vai até o 19. Vamos descobrir quanto que está somando em cada número, tá? Então, 13 mais quanto que vai dar 15? 13 mais 2, muito bem. Então, 15 para o 15, do 15 para o 17, vai ter que somar 2 de novo. Né? Do 17 para o 19, também somou 2. Então, essa é a regra. Então, nós vamos ter que somar 2 a partir do 19. 19 mais 2 vai dar 21. E depois do 21 vai ser o número 23. Vamos lá, mais uma sequência. Olha só, agora está um pouquinho diferente. Por quê? Porque está faltando números no meio da sequência. Tá? Os outros dois estavam faltando números no final. Agora está faltando números no meio. Então vamos pensar aqui, ó. Do 145 para o 150, está crescendo, né? Então foi somado alguma coisa. Do 145 para o 150, soma quanto? 5. Daí vamos descobrir qual é o número que vem depois do 150. 150 mais 5. Então, 150 mais 5 vai dar 155. 155 mais 5 de novo vai dar 160. A gente vai continuar somando 5. 160 mais 5 vai dar 165. E o último número dessa sequência vai dar 170. Tá? Também somou 5. Vamos para o outro agora, mais uma sequência. Olha, professor, agora essa sequência está um pouquinho diferente. Por quê? Porque é uma sequência decrescente, né? Ela está começando de um número maior e está indo para um número menor, né? Dos 200 até chegar lá no 150, então diminuiu. Então, essa sequência, o padrão dela vai ser menos, né? Nós vamos ter que subtrair a cada termo. Só que, olha só, está faltando o número que vem depois do 200. Dá para a gente descobrir qual é o padrão, qual é o número que está sendo somado ou subtraído nessa sequência? Não. Então, a gente vai ter que olhar para o finalzinho lá, entre dois números que estão do ladinho do outro. Então, vamos olhar do 160 para o 150. O que aconteceu? Subtraiu 10. Então, a gente já conseguiu descobrir qual é o número. Então, está sendo subtraído 10, o número 10. Então, agora vamos lá voltar no número no 200. Né? Para a gente descobrir quem vem depois do 200, eu vou pegar 200 e tirar 10. 200 menos 10, consegue fazer? 190. Então, vamos lá, subtrair de novo. 190 menos 10 vai dar 180. Agora, vamos ver. Do 180, eu vou subtrair 10. 180 menos 10 vai dar 170. E do 170 também subtraiu 10 para chegar no 160. Tudo bem. Agora vamos para outra sequência. O primeiro quadradinho está faltando número. Então, a gente vai para o segundo quadradinho. Do 39 para o 49, o que está acontecendo? Também está crescendo, né? Então, está sendo somado um número. Vamos tentar descobrir qual é o número que está sendo somado? Do 39 para o 49, quanto que somou? Somou 10, né? Então, a gente vai somar 10 em todos os números, ó. Em todos os números vai somar. Agora, vamos tentar descobrir. Do 69, o próximo número, a gente vai ter que somar 10. 69 mais 10 vai dar 79. Vamos tentar descobrir agora qual é o primeiro número. O que a gente tem que fazer?
A gente tem que pensar, 39, que número que eu somar com o 10 que vai dar 39? Ou a gente pegar o 39 e tirar 10, tá? Então, que número somado com 10 que vai dar 39? O 29, tá bom? Então, vamos lá para outro exemplo aqui. Vocês sabiam que no relógio também tem as sequências de números? Vamos contar com o professor? Ó. A gente tem a sequência de horas e tem a sequência de minutos. Então, vamos contar a sequência de horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, está sendo somado o número 1 a cada número, né? Essa é a sequência que a gente primeiro aprende lá nos anos anteriores, né? Agora vamos olhar para os minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Então, a gente percebe que dos minutos está sendo somado o número 5, né? Então, anda de 5 em 5. Vamos contar de 15 em 15 também? Vamos lá. Primeiro, começando do 15. 15, 30, 45, 60. Isso aí. E a gente sabe também que 60 minutos é igual a 1 hora. Então, quando chega no 60, aumenta 1 hora, tá bom? Então, eu trouxe agora para vocês um probleminha também que envolve a sequência de horas e minutos, tá bom? Então, vamos lá. As crianças viram que para indicar 6 horas e 10 minutos é possível utilizar símbolos e escrever 6 horas, 10 minutos. Elas criaram sequências que indicam as horas e os minutos. Complete a cartela colorida de cada sequência com o horário que está faltando. Então, vamos olhar aqui, ó, a primeira sequência. Ó. De 7 horas aqui para 7 horas e 30, quanto que aumentou? Quantos minutos aumentou? 30 minutos. Agora, de 7 horas e 30 para 8 horas, aumentou quanto? 30 minutos também, porque quando soma 30 com 30, vai dar 60, que daí a gente tem que somar 1 hora, não é? Então, vai dar 8 horas. Agora, qual o número que está faltando aqui? 8 horas mais 30 minutos vai dar 8 horas e 30 minutos. Bom, vamos descobrir agora o outro. De 9 horas para 9 horas e 15, quantos minutos está sendo somado? 15 minutos, né? De 9 horas e 15 minutos para 9 horas e 30, vai somar 15 minutos de novo. De 9 horas e 30, qual é o número que vem depois? Né? Qual o horário que vem depois? De 9 horas e 30, se a gente somar 15 minutos, vai dar 9 horas e 45 minutos. Tá bom? Vamos agora para o último. 11 horas e 15 minutos para 11 horas e 30. Também está somando 15 minutos. Então, esse é o padrão da sequência. Então, olha aqui, ó, de 11 horas e 30 para 11 horas e 45 também somou. Então, aqui nós vamos somar 15 minutos de novo. Então, 11 horas e 45 mais 15 vai chegar no 60. Então, o que eu tenho que fazer é somar mais 1 hora. Então, 11 horas mais 1 hora vai dar 12 horas. Tá bom? Então, a gente está chegando no final da nossa aula. E o que aprendemos hoje? Completar sequências com elementos ausentes no meio ou no final da sequência, identificando sua regra de formação. Identificar elementos intrusos em uma sequência de figuras e identificar regularidades em sequências numéricas. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Até logo e tchau! Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Gláucia e vou trabalhar com vocês hoje medidas de tempo. Vamos ver agora algumas situações que envolvem medidas de tempo. A primeira delas é essa que está colocada aí.
Minha viagem daqui de Piracicaba a São Paulo levou de 3 horas por causa do congestionamento no trânsito. Observem as palavras que estarão em destaque. O recém-nascido de Marcela está com 15 dias. O corredor de 100 metros rasos bateu um novo recorde de 9 segundos e 58 milésimos. Carolina está completando 10 anos de idade. Todas essas situações referem-se a medidas de tempo. Vocês observaram que todas elas tinham uma palavrinha que estava em destaque. Anos, que refere-se à idade, horas, que é relógio. Todas elas a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Olha elas aí de novo. Horas, dias, segundos, anos. Como eu disse, todas elas se referem à medida de tempo. Mas algumas indagações começam a surgir a partir daí. Vamos pensar juntos? Como que será que surgiu a medida de tempo? Existem várias unidades de medida de tempo? O que vocês acham? A partir dos exemplos lá do começo dos slides. Quais instrumentos utilizamos para medir o tempo? Como saber que horas são? Quais as divisões que podemos ter no calendário? Então vamos por partes. Como surgiu a medida de tempo? As medidas de tempo surgiram para atender a diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. Os primeiros povos a marcar o tempo foram os babilônicos, que viveram entre 1950 a 539 anos antes de Cristo. A primeira referência para o controle do tempo foi o Sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra, em relação à principal estrela do nosso sistema solar. Então aí tem um exemplo do relógio de sol. Ele foi a primeira medida usada como referência para o nosso sistema de medidas em relação ao tempo. Nesse relógio, os babilônicos dividiram o dia em 12 partes e depois 24, que são as 24 horas que existem hoje. Então, primeiramente, eles, como era somente ao dia que eles tinham acesso ao sol, refere-se ao período do dia, as 12 horas do dia. Porém, eles viram que podia ser praticável também nas outras 12 horas, por isso que hoje ele se emprega às 24 horas. Existem várias unidades de medidas de tempo? Sim, atualmente medir o tempo continua sendo uma tarefa importante e por isso existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, o minuto, o segundo, a semana, o dia, o ano, a década, o século e entre outros. Inclusive, vários desses aqui a gente já iniciou lá no começo da nossa aula. E aí, quais instrumentos utilizamos para medir o tempo? O primeiro a gente já viu, que é esse que está colocado aí, o relógio de sol. Ele nos fornece as horas do dia. E também, depois, como a gente viu, as outras 12 horas que refere-se ao período da noite. Olha lá, então como vimos, os babilônicos o dividiram primeiramente em 12 partes e depois em 24, pois consideraram os dois períodos, tanto o dia como a noite. Outro também instrumento de medida muito utilizado foi a ampulheta, que é esse desenho aí que muitos de vocês já devem conhecer. Ela foi criada no século XVIII. É conhecido também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por duas âmbulas. Entre elas, existe um pequeno buraco por onde passa a areia, que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo de uma âmbula para outra, o tempo é marcado.
Então aí tem um fiozinho de areia. Então esse fiozinho de areia já é a contagem de tempo. Ele é muito utilizado em jogos de tabuleiro para marcar os jogos das jogadas entre os jogadores. Atualmente, o que usamos com maior regularidade são os relógios, que podem ser apresentados de duas formas. O relógio de ponteiros e também o relógio digital. Então, existem essas duas formas que a gente mais conhece. Depois que passou, como eu disse lá no começo, o relógio de sol foi só uma base, e aí foram se estudando e chegaram a esses dois tipos de relógio na atualidade. Em ambos, conseguimos verificar a hora, os minutos e os segundos. Vejamos. No relógio de ponteiro, nós verificamos que o ponteiro menor indica a hora. Já o ponteiro maior indica os minutos. E aquele que fica girando sem parar é os segundos. Já no relógio digital, ele vem todo na horizontal. Então, vamos observar bem que os dois primeiros algarismos são as horas. Os que vêm logo em seguida depois dos dois pontos referem-se aos minutos. E os dois últimos referem-se aos segundos. E agora, a questão que fica para nós aqui. Como identificar a hora? Que horas são? Então, vamos pensar um pouquinho nesse exemplo que vai ser colocado agora. Pensem aí um pouquinho. E aí, já conseguiram? Pensaram um pouquinho? Olha, tá fácil, hein? Lembra lá do quadro anterior. Ponteiro pequeno marca o quê? Ponteiro grande marca o quê? Os segundos marca o quê? Então, vamos lá. O ponteiro grande é os minutos, como a gente viu. O ponteiro pequeno marca as horas. E o que gira sem parar, que no nosso caso aí é o vermelhinho, é os segundos. Então, nesse relógio, nós temos 10 horas e 10 minutos, quase 11 minutos aí, e 35 segundos. Ou, como ele não vira, igual a gente vai ver no próximo no digital, como ele não continua a contagem, ele pode ser também representativo do horário noturno, que são 22 horas e 10 minutos e 35 segundos, como a gente comentou lá do relógio de sol. Então, é a mesma base, porém, como nós temos um relógio contribuindo para as duas questões, tanto do dia como da noite, ele não continua a contagem. Mas vocês vão ver agora que no relógio digital isso já muda um pouquinho. Então, vamos ver como vocês se saem agora identificando esse horário. Pensem um pouquinho. E aí, identificaram? Olha, esse aqui, ele está marcando 16 horas, 36 minutos e 4 segundos. Lembra que eu disse lá no outro slide? 16 significa as horas, que são os dois primeiros dígitos. 36 são os minutos e 4 referente aos segundos. Porém, ele tem uma diferença do anterior. Ele já está mostrando 16 horas, ou seja, já passou do meio-dia. Então, esse relógio já está marcando 4 horas da tarde. Ah, mas professora, e se fosse 4 horas da manhã? Nesse local onde está o 16, estaria 04. Por quê? Porque a contagem vira a partir da meia-noite. Meia-noite o relógio digital fica 00. Então, a contagem reinicia de novo. Ah, então quer dizer que 23h59 é o último tempo do dia que a gente tem. Então, nesse relógio, como eu disse, 16 horas, 36 minutos e 4 segundos. Ou 4 horas e 36 minutos e 4 segundos da tarde. Agora, vamos resolver algumas das situações envolvendo horas.
Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da seguinte figura. Então, vamos olhar lá. Por volta das 11, porque o relógio ainda, o ponteiro pequeno ainda não chegou no meio-dia, 11 horas e 35 minutos. Então, vamos observar agora o que ele fala. Quando o bolo ficou pronto? O bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Lembrando um fato importante. Cada número do relógio corresponde a 5 minutos. Ou seja, 1 significa 5. 2 significa 10. 3 significa 15 minutos. 4 significa 20 minutos. O 5 já é 25. O 6 é 30 minutos, ou pode ser chamado também de meia hora. O 7 já é 35 minutos. O 8, 40 minutos. O 9, 45 minutos. O 10, 50 minutos. O 11, 55. E quando chega no 12, voltamos à hora inteira. Então, pensando aí no nosso probleminha. Se são 11h35, com 30 minutos a mais, quanto tempo será que o bolo saiu do forno? Que horário? Pensem um pouquinho. Será que foi às 11h50? 12 horas e 5 minutos? Ou foi 12 horas e 50 minutos? 13 horas e 10 minutos? E aí, conseguiram? Quem respondeu a alternativa, vamos lá. 5 seria no 8. 10 seria no 9. 15 no 10. 20 no 11. 25 no 12. E 30 minutos seria no 1. Então, seria às 12 horas e 5 minutos. Alternativa B. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. Carla toma um remédio de 8 em 8 horas. Esse problema é muito típico nosso do dia a dia, principalmente nos tempos atuais, que a gente está sofrendo a pandemia. E a gente tem que tomar o remédio certinho. Hoje, ela tomou o remédio às 9 horas da manhã. Em qual dos horários abaixo, Carla deverá voltar a tomar esse remédio? Então, vamos pensar um pouquinho. Se ela tomou às 9, vocês vão contar agora a hora cheia. Então, pensem um pouquinho. Será que é às 17? Será que é às 18? Às 13 ou às 15 horas? Se você respondeu às 17 horas, você acertou. Parabéns! Por quê? Porque é só contar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8 horas diárias. Lembra que eu falei que depois do meio-dia, como ela tomou às 9, depois do meio-dia, continua a contagem do relógio igual ao relógio digital? Então, o horário é às 17 horas. Vamos prosseguir agora, então, vendo outra forma de medir o tempo, muito importante no nosso dia a dia. O calendário. Então, vocês têm aí o calendário desse ano. E que ele é composto? Os meses, todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Alguns têm 30 dias, outros têm 31. Mas antes da gente enfatizar a questão dos dias de cada mês, de cada parte do calendário, vamos conhecer um pouco a história dele? Então, vamos lá. Na história da humanidade surgiram vários calendários, mas o que utilizamos hoje no Brasil é o calendário gregoriano. Ele é dividido, como a gente já viu ali, em 12 meses.
O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E que possuem entre eles 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro. Este possui 28. Mas vale ressaltar que a cada 4 anos ele possui também um dia a mais, se tornando 29 dias. E por que será que isso ocorre? Isso ocorre porque ele é conhecido como o ano bissexto. Isso acontece porque cada ano, na realidade, tem 365 dias e 6 horas, o que faz com que cada 4 anos essas 6 horas excedentes se tornem um dia. Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6 forma 24 horas. Então, aí acrescenta-se um dia a mais no nosso calendário no mês de fevereiro. Por isso que ele chama-se bissexto. E, coincidentemente, ele é período de Olimpíada, exceto esse ano, que foi transferido do ano passado por causa da pandemia. Esse ano nós teremos as Olimpíadas referente ao ano passado. Além disso, as medidas de tempo utilizadas são variações de medida de dias, anos ou horas, igual a gente viu lá nos primeiros slides, que relatava situações do nosso dia a dia usando essas conotações aí de medidas de tempo. Então vamos ver um pouquinho esse quadro de equivalência aí. Um dia, ele pode ser falado também que ele tem 24 horas. Já uma semana representa 7 dias. Uma quinzena corresponde a 15 dias. E um mês? Bom, aí o mês vai depender, como a gente acabou de ver, em que estamos. Por exemplo, nós estamos no mês de março. O mês de março contempla 31 dias. Mas se fosse o mês passado, fevereiro, não seria 29, seria 28. Por quê? Porque esse ano não é bissexto. Apesar de termos as Olimpíadas, ele não é bissexto, porque, como eu disse, é referente ao ano passado. E um bimestre? Um bimestre refere-se a 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Observem que nessa questão de bimestre, trimestre, quadrimestre, ele vem com a conotação bi. Bi refere-se a 2, tri de 3, quadri de 4, semestre de 6. Deu para perceber? Então a gente vai observando as iniciais e o restante é sempre igual, mestre, 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 mestre. Então, a inicial já vai dizer para a gente bimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses, quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses. E um ano? Um ano pode ser contemplado com 12 meses, como a gente já viu, ou ainda 365 dias. Já ampliando um pouquinho mais essa noção de calendário, quando eu tenho 10 anos junto, passados 10 anos, quando eu completo 10 anos, como a gente viu lá na primeira situação lá dos problemas, Carolina completou 10 anos de idade. O que se refere? Que ela completou 1 década de vida. Olha que legal? Gostaram, né? E um século? Quando passa 100 anos. A cada 100 anos, a gente está contemplando um século. E um milênio, o nome já diz, né? 1000 anos. Agora, vamos resolver algumas questões relacionadas a unidades de tempo. Então, vamos lá. 24 meses. 24 meses eu posso chamar também de 2 anos. E as 24 horas? Esse a gente já viu lá no quadro. 24 horas eu também posso chamar de um dia. E 7 dias? Também estava lá no nosso quadro anterior. 7 dias corresponde a 1 semana. E 3 anos? 3 anos pode ser equivalente à mesma unidade que a gente usou para os 2 anos. Quantos meses será que forma? 36 meses,
porque é 12 mais 12 mais 12. E um semestre? Olha, lembra que eu falei? Bi, tri, quadri, semestre. Semestre corresponde a 6 meses. Agora, eu vou deixar com vocês algumas atividades e vocês levam para a escola para tentar resolver. Combinado? Então, olha lá. Letícia foi ao cinema assistir a um filme de aventura. O filme começou às 15 horas e teve 1 hora e 45 minutos de duração. Que horas que terminou esse filme? Então, se atentem à hora de início para poder contar o término. Então, aí estão as opções. 15 horas e 45 minutos? 16 horas e 30 minutos? Ou será que foi às 16 horas e 45 minutos? Então, pensem um pouquinho. E na próxima, vocês irão preencher um quadrinho colocando situações do seu dia a dia. Pense, analise. Se não conseguir no primeiro dia, tenta no segundo, tá bom? Então, vamos lá. Que horas que você acorda? Vai marcar lá. Horas que você janta, normalmente, tá? Não precisa ser do dia anterior, pode ser uma média. E as horas que você vai dormir. Registrem tudo isso no caderninho de vocês e levem para a professora. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Até a próxima, pessoal. Um beijo para vocês.